Na vida, nem tudo que brilha é ouro. E nem toda ajuda é bem-vinda. Imagine um garoto pobre, vendendo doces nas esquinas, lutando todos os dias para colocar comida na mesa. Agora imagine um empresário milionário, acostumado a comprar tudo. Menos amor, menos respeito. O que você faria se alguém te oferecesse dinheiro? Mas, no fundo, o que você mais precisava não era isso. O que esse garoto pediu foi tão profundo, tão inesperado, que fez um homem bilionário cair em lágrimas na frente de uma multidão inteira. O sol mal havia nascido e as ruas da cidade já pulsavam com a correria diária. Carros cruzavam os semáforos, buzinas ecoavam entre os prédios e no meio desse caos urbano, uma figura pequena, quase invisível para quem tinha pressa, caminhava descalça sobre o asfalto quente. Era Lucas, 12 anos, carregando uma caixa improvisada de papelão amarrada com barbante. Dentro, balas e chocolates que ele vendia todos os dias nos sinais. Cada semáforo fechado era uma oportunidade. Corria entre os carros com um sorriso no rosto. Não um sorriso de felicidade, mas de esperança. Aquele sorriso que dizia, por favor, compre, minha mãe precisa. Enquanto isso, a quilômetros dali, no topo do arranha-céu mais luxuoso da cidade, Eduardo Almeida observava tudo de sua cobertura envidraçada. Vestido com terno sob medida, tomava seu café sem açúcar, lendo as manchetes do dia. Seu rosto era duro, frio. Um homem que havia construído um império, mas que perdera, no caminho, qualquer conexão real com o mundo fora dos cifrões. No café da manhã, sua filha, Sofia, de 17 anos, tentava puxar assunto. Pai, você já pensou em fazer algo diferente? Sei lá, ajudar alguém de verdade. Ele nem levantou os olhos do tablet. Ajudar? Eu ajudo, Sofia. Pago impostos. Emprego milhares. Isso já é mais do que suficiente. Sofia suspirou. Sabia que o vazio dele não se preenchia com dinheiro, mas sim com algo que ele parecia ter esquecido como encontrar. Humanidade. De volta às ruas, Lucas parou em frente a uma farmácia. Olhava, com os olhos marejados, a prateleira de remédios pela vitrine. O nome da caixa ele sabia de cor. Era o medicamento que sua mãe precisava. Mas o preço parecia uma piada cruel do destino. R$ 486. Para Lucas, aquilo era quase como se dissessem, você nunca vai conseguir. Ele apertou os punhos, respirou fundo e voltou para o sinal. Aquela manhã seria decisiva. Não podia voltar para casa sem, pelo menos, metade daquele valor. O sinal fechou. Carros alinhados. Lucas correu. Bala, moço. Bala, senhora. É só R$ 1. Ajudem, por favor. Alguns abaixavam os vidros, entregavam moedas, outros fingiam não ver. A indiferença era mais dolorosa que o não. Foi então que um carro preto blindado de vidros fumê parou bem na sua frente. Lucas se aproximou. Bateu levemente no vidro. Nada. Esperou. O vidro começou a descer lentamente, revelando o rosto de Eduardo Almeida, apressado, falando no telefone, fechando negócios de milhões. O que foi, garoto? Resmungou irritado. Moço, compra uma bala? É só R$ 1, por favor. Eduardo olhou para ele. Pela primeira vez, seus olhos cruzaram os de alguém que não fazia parte do seu mundo. Ele analisou Lucas como quem analisa um relatório contábil. Sujo, magro, rosto marcado, mas com um olhar diferente. Não era o olhar de quem pedia esmola, era o olhar de quem pedia dignidade. Eduardo desligou o telefone. Quanto dá tudo isso aí? Perguntou, mexendo na carteira. Tudo. São R$ 25, senhor. Ele puxou uma nota de 100 e estendeu pela janela. Fique com o troco e vá para casa. Lucas olhou para a nota. Seus olhos brilharam, mas de repente algo apertou seu peito. Seus dedos tremeram. E, para surpresa de todos, ele deu um passo para trás e disse com voz firme: Não, senhor, eu não quero dinheiro assim, não. Eduardo arqueou a sobrancelha. Como é? Tá recusando dinheiro? Você é louco? O trânsito já começava a buzinar, mas naquele momento o mundo inteiro pareceu congelar.
Lucas respirou fundo, apertando a caixa contra o peito. Eu não quero esmola, moço. Se quiser me ajudar, compre as balas. Eu trabalho. Eu não peço dinheiro de graça, não. O empresário ficou sem reação por alguns segundos. Olhou para ele, depois para a nota na mão. Nunca ninguém tinha recusado o dinheiro dele. E muito menos um garoto de rua. Você é diferente, balbuciou, olhando com um misto de confusão e curiosidade. O sinal abriu. Buzinas, gritos, motoristas impacientes. Mas Eduardo não acelerou. Ficou olhando aquele garoto sumir correndo entre os carros, vendendo suas balas. E pela primeira vez em anos, sentiu algo estranho dentro do peito. Não era raiva, não era irritação, era incômodo. Algo que ele não sabia nomear, mas que, naquele exato instante, começava a romper a blindagem que ele mesmo havia criado em volta do próprio coração. O carro de luxo seguia pelas avenidas, mas a mente de Eduardo estava presa naquele olhar. Aquele garoto recusando dinheiro. Ele apertava o volante com força, como se tentasse esmagar o próprio desconforto. Respirava fundo, balançava a cabeça, mas a imagem de Lucas, segurando aquela caixa de balas contra o peito, insistia em voltar. Eu não quero esmola, moço. Se quiser me ajudar, compre as balas. Eu trabalho. A voz do garoto ecoava como um martelo em sua mente. O motorista, percebendo o silêncio incomum, arriscou comentar. Aconteceu alguma coisa, doutor? Tá tudo bem? Nada. Só... Segue, respondeu seco, desviando o olhar para disfarçar. Chegando ao escritório, Eduardo mergulhou nos papéis, nas reuniões, nas cotações da bolsa, nos contratos. Tentou, de verdade, tentou se afogar nos números como fazia sempre que algo emocional ameaçava invadir seu mundo blindado. Mas daquela vez, não funcionou. Enquanto isso, Lucas corria até sua casa, uma casa simples, de paredes descascadas, no alto de uma comunidade. Ao empurrar a porta de madeira velha, sua mãe, Dona Marta, estava deitada, tossindo, respirando com dificuldade. Mãe, consegui R$ 43 hoje, disse, colocando as moedinhas sobre a mesa de madeira rachada. Dona Marta forçou um sorriso segurando a mão do filho. Você é meu orgulho, meu amor. Mas você é só uma criança. Isso não é vida para você. Lucas engoliu seco, apertando os olhos para não chorar. Eu não vou te deixar, mãe. Eu juro, eu vou dar um jeito. Ele saiu até o quintal, olhou para o céu e sussurrou. Deus, não me deixa perder ela. Por favor, me dá uma chance. Naquela mesma noite, no apartamento luxuoso, Sofia observava o pai sentado na varanda, encarando a cidade. Ela se aproximou, curiosa. Pai, você tá bem? Tá diferente hoje. Ele demorou para responder. Hoje, uma coisa estranha aconteceu. Um garoto na rua recusou meu dinheiro. Disse que não queria esmola, só queria que eu comprasse o que ele estava vendendo. Sofia, que sempre buscou enxergar além das aparências, ficou em silêncio, mas dentro dela algo acendeu. E o que você fez? Perguntou. Eduardo respirou fundo. Dei o dinheiro mesmo assim, mas ele não aceitou. Foi embora. Ela cruzou os braços, olhando para o pai como quem finalmente enxerga uma rachadura naquele muro de frieza. Talvez ele tenha te mostrado uma coisa que você não queria ver. Eduardo não respondeu. Levantou-se, entrou e fechou a porta. Mas a frase ficou martelando em sua cabeça. No dia seguinte, pela primeira vez em anos, Eduardo desviou sua rota. Pediu ao motorista que passasse novamente pela mesma avenida do sinal. O senhor quer ir por ali? O motorista estranhou. Faz o que eu estou mandando. E lá estava Lucas. Mesma camiseta surrada, mesma caixa de papelão, mesma luta. O empresário ficou parado, observando. De dentro do carro, via o garoto se esforçando, correndo de carro em carro, sorrindo, sendo ignorado, sendo visto. Ou melhor, sendo não visto. Até que um motorista irritado gritou, sai da frente, moleque! E acelerou bruscamente, quase atingindo Lucas, que tropeçou, caiu e as balas se espalharam pelo asfalto.
O coração de Eduardo disparou. Sem pensar, abriu a porta do carro e desceu. Correu até Lucas, que estava no chão juntando as balas, com os olhos marejados, mas sem derramar uma lágrima sequer. "Você tá bem?" perguntou, quase sem acreditar nas próprias palavras. Lucas olhou para ele e, reconhecendo aquele rosto, apertou os olhos desconfiado. "O que o senhor quer? Veio de novo me oferecer dinheiro para eu aceitar calado?" Aquelas palavras foram como um soco. Eduardo, por alguns segundos, ficou sem resposta. Não estava acostumado a não ter controle da situação. Respirou fundo. "Eu só quis saber se você estava bem." Lucas ficou em silêncio. Juntou as balas restantes, colocou de volta na caixa e se levantou, limpando o short sujo. "Tô bem, moço. Sempre tô. A vida já me ensinou a cair e levantar." O empresário olhou ao redor. Pessoas começaram a olhar a cena. Alguns filmavam com celulares, outros apenas cochichavam. Eduardo percebeu que estava pela primeira vez exposto, fora da sua bolha de luxo, fora do seu castelo de vidro. "Me diz uma coisa, garoto", disse, cruzando os braços. "Por que você não aceita o dinheiro? É só dinheiro. Resolveria seus problemas, não?" Lucas apertou a caixa contra o peito, olhou direto nos olhos do empresário e respondeu, com uma firmeza que não combinava com seus 12 anos. "Porque, moço, dinheiro some, dinheiro acaba, e quem só aprende a receber, nunca aprende a se levantar sozinho." O silêncio foi absoluto. Nem as buzinas ousaram interromper aquele momento. Eduardo sentiu algo subir pela garganta. Uma angústia, uma memória, um aperto no peito que ele não sentia desde o dia em que viu sua mãe, ainda muito jovem, ser enterrada, enquanto ele, uma criança, prometia para si mesmo que nunca mais dependeria de ninguém. Ele piscou rápido, disfarçando as lágrimas que ameaçavam cair. "Qual é seu nome?" perguntou, engolindo seco. "Lucas." O empresário balançou a cabeça, olhou para o chão, depois para o garoto. "A vida não devia ser assim, não para você." Lucas sorriu, não aquele sorriso de quem recebeu ajuda, mas aquele sorriso forte de quem, mesmo no meio da dor, ainda escolhe não se curvar. "A vida não pergunta, moço. Ela só é." Eduardo respirou fundo. "Me espera aqui. Só me espera." Subiu no carro e foi embora, mas dessa vez, não fugindo do que sentiu, e sim buscando entender o que pela primeira vez em muito tempo quebrava suas defesas. O carro de luxo cortava a cidade em velocidade moderada, mas na mente de Eduardo, tudo parecia girar em câmera lenta. Suas mãos tremiam levemente no colo, algo raro, quase inaceitável para alguém que aprendeu a controlar tudo. Pessoas, empresas, negociações, destinos. Porque dinheiro some. E quem só aprende a receber, nunca aprende a se levantar sozinho. A frase de Lucas reverberava como um trovão que não cessava. De volta à cobertura, Eduardo largou a pasta no sofá, ignorou as dezenas de mensagens no celular e ficou parado, olhando pela janela. Aquela cidade que antes parecia pequena sob seus pés, agora parecia imensa, quase sufocante. "Pai?" A voz de Sofia quebrou o silêncio. "Tá tudo bem?" Ele demorou para responder. Respirou fundo. "Me responde uma coisa, Sofia." Virou-se para ela, encarando-a nos olhos. "Você acha que eu sou um homem bom?" A filha ficou em choque. Nunca tinha ouvido aquela pergunta vindo dele. Ela baixou os olhos. "Eu acho que você é alguém que se perdeu de quem realmente é, pai." Aquelas palavras bateram forte. Não doeram como um ataque. Doeram como uma verdade que ele tentava esconder até de si mesmo. Sofia se aproximou, segurou a mão dele. "O que aconteceu? Quem é esse garoto? Por que você está assim?" Eduardo não respondeu imediatamente. Caminhou até o escritório, abriu uma gaveta secreta, puxou uma velha caixa de madeira. Dentro, algumas fotos antigas, amareladas. Uma delas, uma mulher jovem, sorridente, segurando uma criança no colo. Era sua mãe. E ele, aos 5 anos.
Seus olhos encheram de lágrimas. Passou os dedos pela imagem, como se pudesse sentir o calor que a foto não carregava mais. Ela se chamava Laura. Disse com a voz embargada: minha mãe. Trabalhava em 3 empregos para me criar. Eu lembro dela chegando de madrugada, cansada, mas sorrindo, me abraçando como se eu fosse o que ela tinha de mais precioso no mundo. Sofia apertou sua mão. E o que aconteceu, pai? Ele fechou os olhos, segurando a respiração, lutando contra as memórias que há décadas ele trancava. Um dia, ela ficou doente. Não tínhamos dinheiro. Eu a vi definhar, sem conseguir comprar os remédios. Eu era pequeno demais, não podia fazer nada. Ela morreu e eu prometi para mim mesmo que nunca mais seria fraco, que nunca mais passaria necessidade. Sofia sentiu o coração apertar. E foi por isso que virou quem você é hoje. Ele balançou a cabeça. Sim e não. No começo era só sobrevivência. Depois virou obsessão. Eu achava que, se tivesse dinheiro suficiente, nunca mais sentiria dor, nunca mais perderia ninguém, nunca mais seria vulnerável. Sofia limpou as próprias lágrimas. Pai, talvez esse garoto seja um lembrete, um espelho. Eduardo apertou os olhos, respirou fundo. Eu preciso vê-lo de novo. Enquanto isso, em sua casa humilde, Lucas cuidava da mãe. Trocava as compressas, dava água, limpava o suor frio que descia pela testa dela. Dona Marta estava pálida, a respiração curta, os olhos fundos, mas ainda assim segurava a mão do filho com toda a força que lhe restava. Meu filho, você é tão forte, tão bom. Eu queria te dar o mundo, mas só posso te dar meu amor. Lucas sorriu, segurando as lágrimas. Mãe, não fala assim. A senhora vai ficar boa. Eu vou dar um jeito. Ele saiu no quintal, olhou para o céu. As estrelas pareciam longe, tão longe quanto a esperança. Mas mesmo assim, ele fez o que fazia todas as noites. Juntou as mãos e orou. Deus, eu não peço riqueza, só peço uma chance para salvar ela. Me ajuda, por favor. No dia seguinte, logo cedo, Eduardo não foi para o escritório. Mandou cancelar todas as reuniões, ignorou ligações e pediu ao motorista que o levasse até o bairro onde vira Lucas pela última vez. Chegando lá, saiu do carro, olhou ao redor. Ruas de barro, casas improvisadas, crianças brincando descalças, mulheres lavando roupas na calçada e olhares desconfiados o acompanhando. Afinal, um homem de terno, num carro importado, naquele lugar, era como um alienígena em terra estranha. Parou na primeira vendinha. Bom dia. O senhor conhece um menino chamado Lucas? Deve ter uns 12 anos. Vende balas no sinal. O dono da venda olhou desconfiado. Quem é o senhor? Por que quer saber? Eduardo respirou fundo. Percebeu que ali confiança não se comprava. Eu só quero conversar com ele. Preciso entender uma coisa. Uma senhora que ouvia a conversa se aproximou. O Lucas tá ali, ó, naquela casinha azul, subindo aquela viela. Mas ele tá cuidando da mãe. Ela tá bem doente. Ao ouvir aquilo, algo apertou no peito de Eduardo. Aquela informação ativou uma ferida antiga, adormecida, mas que agora parecia uma cicatriz rasgando de novo. Seguiu na direção apontada. Cada passo parecia pesar toneladas, e ao chegar na porta da casa, respirou fundo, bateu. Lucas apareceu com olheiras, mais magro do que no dia anterior, segurando um pano de prato nas mãos. Ao ver quem estava na porta, franziu a testa. O senhor, de novo? Eduardo tentou sorrir, mas só conseguiu um olhar quebrado. Eu preciso conversar com você, Lucas. O garoto cruzou os braços, desconfiado. Sobre o quê? O empresário respirou fundo, olhou para dentro, viu uma cama improvisada, onde uma mulher pálida, tossindo, olhava para ele com olhos fundos, mas ainda gentis. E então, Eduardo percebeu o que doía nele. Era ver a própria história, repetindo-se na frente dos seus olhos. E naquele instante, sem que Lucas esperasse, Eduardo tirou o terno, dobrou as mangas da camisa, se abaixou e disse, com a voz trêmula:
me deixa te ajudar, mas não do jeito que eu achei que deveria. Me ensina, Lucas. Me ensina como é ser forte do jeito que você é. O garoto, sem entender direito o que estava acontecendo, ficou em silêncio. Mas no fundo sabia que aquele homem não era mais o mesmo de antes. Dentro daquela casa simples, as paredes descascadas pareciam testemunhas silenciosas do encontro mais improvável e mais transformador que aquelas vidas poderiam presenciar. Lucas, parado na porta, segurava o pano de prato, os olhos semicerrados, desconfiado, analisando cada movimento daquele homem que, há pouco, representava tudo o que ele acreditava não precisar. Dinheiro sem alma, ajuda sem empatia. Eduardo, sem terno, sem sua habitual postura arrogante, parecia outro homem. Suas mãos tremiam e ele mal conseguia controlar a respiração. Me deixa ajudar vocês, repetiu, quase como um pedido, não uma oferta. Lucas, com a voz baixa, quase num sussurro, respondeu: ajudar como, moço? Jogando dinheiro na minha mão para eu calar a boca? O empresário engoliu seco. A dor na voz do garoto era mais afiada que qualquer faca. Não é isso. Eu errei. Eu achei que tudo se resolve com dinheiro. Mas eu vi você. Eu vi sua força. E percebi que eu não entendo nada. Lá de dentro, a tosse fraca de Dona Marta cortou o silêncio. Eduardo olhou na direção da cama. Pela primeira vez ele viu não apenas uma mulher doente, mas uma mãe segurando sua vida pelos fios da esperança, exatamente como a dele, anos atrás. Pode entrar se quiser, disse Marta com um fio de voz, gentil, mesmo na dor. Eduardo entrou devagar, quase sem saber onde pisar. Olhou em volta, absorvendo cada detalhe daquele mundo que nunca fez parte do seu. Uma geladeira antiga, quase vazia. Uma mesa com uma perna apoiada num tijolo. As fotos pregadas na parede, impressas em papel simples, algumas já desbotadas, mostrando Lucas pequeno ao lado da mãe, sorrindo como se nada mais importasse além daquele amor. Sentou-se numa cadeira de plástico, olhou para Lucas e perguntou, com a voz mais honesta que já tinha usado em décadas: me diz, de verdade, se você pudesse pedir qualquer coisa mesmo, o que você pediria? Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Respirou fundo. Seus olhos marejaram, mas ele segurou. Caminhou até a cama, segurou a mão da mãe, apertou forte e respondeu: eu só quero que ela fique bem, só isso. Não quero mansão, não quero carro, não quero riqueza, só quero que minha mãe viva. Aquela frase foi como um soco direto no estômago de Eduardo. O ar lhe faltou. Por um segundo, ele precisou se levantar, caminhar até a porta, apoiar as mãos na parede, fechando os olhos, como se tentasse conter uma dor que há décadas ele achava que tinha enterrado, mas que, agora, voltava com toda a força. Lembranças invadiram sua mente. Ele, pequeno, vendo sua mãe tossir sangue, sem dinheiro para o hospital, os vizinhos tentando ajudar, mas era tarde. A ambulância nunca chegou e o corpo dela sendo levado, enquanto ele, com 9 anos, segurava um pedaço de pão velho sem entender o que era perder tudo, inclusive quem mais se ama no mundo. Sofia, que chegava naquele momento, ficou parada na porta, assistindo tudo em silêncio, segurando as lágrimas. Nunca tinha visto seu pai quebrado. Nunca. Eduardo virou-se, encarou Lucas com os olhos marejados e a voz embargada. Eu não vou deixar você passar pelo que eu passei. Não de novo. Não dessa vez. Marta da cama apertou a mão do filho e sorriu mesmo fraca. Moço, a vida nem sempre é justa. A gente aprende a viver com pouco, mas nunca aprende a viver sem amor. Eduardo se ajoelhou, segurou a mão dela e prometeu, com lágrimas escorrendo: a senhora vai viver. Eu juro, eu vou fazer o que for preciso. Lucas olhou para ele, sério,
e mais uma vez desafiou. Mas me responde, moço, você quer fazer isso para aliviar sua consciência? Ou porque realmente se importa? Aquela pergunta entrou como uma lâmina cortando fundo. Eduardo abaixou a cabeça. As lágrimas caíram, pesadas, molhando suas mãos. Por longos segundos, ele não conseguiu responder, até que, num sussurro, confessou. Eu achava que tinha tudo, mas hoje eu percebi que eu não tenho nada. Sofia se aproximou, ajoelhou ao lado do pai e colocou a mão no ombro dele. Talvez seja a hora de começar de novo, pai. Lucas então respirou fundo, olhou bem nos olhos de Eduardo e fez o pedido mais devastador que aquele homem poderia ouvir. Moço, se o senhor realmente quer me ajudar, não me dá dinheiro, não me dá nada disso. Me ensina como eu faço para vencer na vida, mas sem pisar em ninguém. Me ensina a não ser só mais um. O silêncio foi absoluto. Marta chorava em silêncio. Sofia segurava as lágrimas e Eduardo simplesmente desabou. Ali, naquele chão de cimento rachado, um dos homens mais ricos da cidade chorava como uma criança na frente de quem, na teoria, não tinha nada, mas na prática tinha tudo. Tinha amor, tinha dignidade, tinha tudo que dinheiro não compra. O dia amanheceu diferente. A cidade, normalmente barulhenta, parecia para Eduardo um grande vazio. O som das buzinas, o vai e vem apressado das pessoas, tudo parecia distante, abafado, como se estivesse submerso em outra frequência. Pela primeira vez, ele não se preparava para uma reunião, nem para fechar contratos, nem para liderar grandes negociações. Hoje, ele se preparava para algo infinitamente mais difícil: encarar sua própria humanidade. Enquanto isso, na casinha azul, Lucas ajudava a mãe com o pouco que tinha. Ela estava mais fraca. A febre teimava em não ceder. O rosto de Dona Marta, pálido, suado, os olhos fundos, dava sinais claros de que o tempo estava se esgotando. Mãe, aguenta mais um pouco. Por favor, só mais um pouco, sussurrava Lucas, segurando sua mão, enquanto enxugava o suor dela com um pano velho. A campainha da casa tocou. Um som raro ali. Lucas levantou, correu até a porta. Quando abriu, não esperava ver aquilo. Diante dele estava Eduardo, mas não estava sozinho. Atrás dele, uma ambulância particular, com 2 paramédicos e mais um homem de jaleco branco, um dos melhores médicos da cidade. E ao lado deles, Sofia, segurando caixas de remédios, bolsas de soro e um olhar que misturava esperança e ansiedade. Lucas ficou paralisado. O que é isso, moço? Eduardo segurou seus ombros, olhou nos olhos dele e respondeu com voz firme, mas trêmula. Você me pediu para te ensinar como vencer, então a primeira lição é essa. Vencer é olhar para o outro, é não deixar quem a gente ama para trás. Vencer é salvar quem ainda pode ser salvo. Ele fez sinal e os paramédicos entraram rapidamente na casa, avaliando Dona Marta. O médico, sério, profissional, examinou-a, checou a pressão, a saturação, fez alguns testes rápidos, olhou para Eduardo e confirmou. Se tivéssemos demorado mais 1 ou 2 dias, talvez não tivéssemos o que fazer, mas ainda dá tempo. Vamos levá-la agora. Dona Marta tentou protestar, fraca. Eu não tenho dinheiro para isso, moço. Não posso. Eduardo segurou a mão dela, apertou e respondeu com lágrimas nos olhos. Dona Marta, isso aqui não é caridade, não é favor. Isso é justiça, é amor, é reparação. Ela chorou, sem força, apenas apertando a mão dele, enquanto era colocada na maca. Lucas corria de um lado para o outro, pegando uma muda de roupa, um chinelo velho, tentando entender se aquilo era um sonho ou se de fato sua vida estava mudando. Na porta da casa, os vizinhos começaram a se aglomerar, olhando, comentando, alguns filmando com celulares. Afinal, quando na história daquele lugar um bilionário tinha descido para andar naquelas vielas? Sofia segurou a mão de Lucas.
Vai ficar tudo bem agora. Eu prometo, disse com um sorriso que transmitia mais esperança do que qualquer palavra. A ambulância arrancou em direção ao melhor hospital particular da cidade. Eduardo, Sofia e Lucas seguiram atrás, no carro. O caminho parecia interminável, mas pela primeira vez, Lucas não olhava pela janela contando os carros, nem os prédios. Ele olhava para sua mãe, deitada, recebendo oxigênio, com os olhos fechados, mas viva. No hospital, a equipe já os aguardava. Internação imediata, exames, medicações, tomografias, uma corrida contra o tempo. Na sala de espera, Lucas estava sentado, mãos entrelaçadas, joelhos balançando, rosto tenso. Sofia ao seu lado, segurando sua mão. Eduardo andava de um lado para o outro, ansioso, inquieto, como há anos não se sentia, até que o médico surgiu, tirando a máscara, com um semblante calmo. Ela é forte. Vai precisar de alguns dias internada, de tratamento, mas ela vai sobreviver. Naquele instante, Lucas levou as mãos ao rosto, desabou em lágrimas, soluçando alto. Eduardo se abaixou, segurou o garoto nos braços e, pela primeira vez, choraram juntos. Você conseguiu, garoto. Você conseguiu, dizia Eduardo apertando-o forte. O médico olhou para Eduardo e comentou: não sei quem ela é para você, mas se não fosse essa internação agora, ela teria poucas horas de vida. Eduardo respirou fundo, fechou os olhos, segurando as próprias lágrimas. Ela me lembrou quem eu era, quem eu nunca devia ter deixado de ser. Nos dias seguintes, Eduardo fez mais do que pagar a internação. Organizou uma reforma completa na casa de Lucas. Nova estrutura, móveis, alimentos, roupas. Mas mais do que isso, fez algo que ninguém esperava. Abriu as portas de sua própria empresa para Lucas. A partir de hoje você vai aprender tudo, disse, olhando nos olhos do garoto. Administração, logística, gestão, atendimento. Eu vou te ensinar tudo que eu sei. Você quer vencer, então vamos vencer, mas do jeito certo. Lucas, com os olhos cheios d'água, apertou a mão dele e respondeu: eu quero, mas só se um dia eu puder ensinar isso para outro garoto como eu. Eduardo sorriu emocionado. Essa é a segunda lição. Quem sobe nunca deve esquecer de puxar o próximo. As redes sociais explodiram. O vídeo de Eduardo no meio da comunidade viralizou. Manchetes estampavam: bilionário chora em comunidade após ser tocado por pedido de garoto humilde. O vídeo mostrava exatamente o momento em que Eduardo, de joelhos, segurava a mão de Lucas e dizia: me ensina a ser forte, como você é. E assim, aquele garoto que até pouco tempo vendia balas no sinal, estava começando a escrever uma nova história. Uma história que nem o dinheiro, nem a dor poderiam apagar. Os dias que se seguiram pareciam irreais para Lucas. Do quarto simples de hospital, com cheiro de álcool e esperança, ele olhava pela janela, vendo a cidade lá fora. Pela primeira vez na vida, aquela cidade não parecia tão grande, nem tão assustadora, nem tão impossível. Ao seu lado, Dona Marta se recuperava a cada dia. Os olhos, antes fundos, agora começavam a brilhar de novo. O sorriso tímido, mas cheio de gratidão, voltava ao rosto dela, que mesmo fraca, fazia carinho nos cabelos do filho. Meu amor, você é meu milagre, dizia, apertando a mão dele. Lucas sorria, engolindo as lágrimas. O milagre foi Deus e as pessoas certas que ele colocou no nosso caminho. No corredor, Eduardo e Sofia observavam de longe aquela cena, em silêncio. Eduardo com os braços cruzados, olhos marejados, e Sofia segurando o braço do pai, com um sorriso cheio de ternura. Pai, olha eles, olha o que você fez, sussurrou ela. Eduardo balançou a cabeça, apertando os olhos, como quem tenta segurar um mar inteiro dentro do peito. Não, filha, respondeu com a voz embargada. O que eles fizeram foi me salvar. Na semana seguinte, Marta recebeu alta. Quando chegaram na comunidade, ela não reconheceu a própria casa.
As paredes agora estavam pintadas. Havia portas novas, janelas com vidros, móveis novos, geladeira cheia e no quintal uma pequena placa pregada na parede dizia: "Aqui mora a dignidade, aqui mora a esperança." Os vizinhos aplaudiram quando ela desceu do carro. Alguns choravam, outros sorriam. Afinal, não era só uma reforma de casa, era uma reforma de vida. Mas Eduardo foi além. Na praça central da comunidade, mandou construir um espaço, um centro comunitário, com o nome Centro de Formação Lucas on Marta, onde a esperança vence. Ali, crianças e adolescentes teriam acesso a cursos gratuitos de informática, empreendedorismo, reforço escolar, orientação profissional e apoio psicológico. Na inauguração, uma multidão se reuniu. Jornalistas, moradores, empresários, curiosos. Todos queriam ver de perto aquele evento que viralizava nas redes sociais. Subindo ao palco improvisado, Eduardo pegou o microfone, respirou fundo. Seu olhar cruzou com o de Lucas, que estava ao lado dele, segurando a mão da mãe. Há alguns meses, eu achava que era um homem bem-sucedido. Começou. Pensava que dinheiro era tudo, que sucesso era medir saldo bancário. Mas aí fez uma pausa, limpou as lágrimas. A vida me colocou na frente de um garoto. Um garoto que me ensinou, com poucas palavras, uma lição que eu levei mais de 50 anos para entender. O público estava em silêncio absoluto. Só se ouvia os passarinhos e alguns soluços discretos. Ele me disse: "Se quiser me ajudar, não me dê dinheiro, me ensina como vencer sem pisar em ninguém." Eduardo parou, olhou para Lucas e com a voz embargada completou: "E foi aí que eu entendi que eu não tinha nada e que ele tinha tudo." Aplausos, gritos, choro, pessoas se abraçando, vizinhos, empresários, crianças, todos, sem exceção, emocionados. Eduardo segurou o choro, olhou para o céu e completou: "Eu perdi minha mãe quando era pequeno porque eu não pude salvá-la. Eu prometi para mim mesmo que nunca mais passaria por isso. Só que eu me perdi no caminho. E hoje, graças a esse garoto, eu encontrei a mim mesmo." Virou-se para Lucas, ajoelhou-se no palco, segurou as mãos dele e na frente de todos disse: "Você me ensinou mais do que qualquer livro, qualquer faculdade, qualquer negócio. Obrigado, meu mestre." Lucas, sem conseguir segurar, chorou. O abraço dos dois arrancou lágrimas até dos jornalistas. Sofia se juntou, segurando os dois. E Dona Marta, da plateia, apertava as mãos no peito, sorrindo, com os olhos transbordando de amor. Quando o silêncio voltou, Lucas pegou o microfone, olhou para a multidão e disse, com a voz ainda tremendo, mas cheia de força: "Eu só quero dizer uma coisa para todo mundo que está me ouvindo. A gente não escolhe nascer pobre, mas a gente pode escolher não morrer sem tentar. E nunca deixem ninguém dizer que vocês não podem." O público explodiu em aplausos, gritos, lágrimas. A cena foi transmitida ao vivo nas redes, nos jornais, na televisão. E naquele dia, não só uma comunidade mudou, o mundo inteiro ouviu e o mundo inteiro chorou. Nos meses seguintes, Lucas começou seu programa de formação dentro da empresa de Eduardo. Não só aprendeu administração, finanças, empreendedorismo, como também começou a ensinar outros jovens, replicando a transformação que viveu. Dona Marta se recuperou completamente. A saúde voltou, junto com a alegria e o sorriso que nunca mais deixou o rosto dela. E Eduardo? Eduardo vendeu parte de seus negócios, investiu milhões em projetos sociais, mas mais do que isso, descobriu que a maior riqueza que alguém pode ter é ser lembrado por quem você levantou, e não por quanto você acumulou. O garoto que vendia balas, o empresário que achava que podia comprar tudo, se tornaram uma família, mas mais do que isso, se tornaram uma prova viva de que o amor, a dignidade e a empatia valem mais que qualquer fortuna. O tempo passou, meses se tornaram anos, as estações mudaram, o que antes era dor virou história, e o que antes parecia impossível
virou realidade. As câmeras agora filmam uma placa na entrada de um prédio moderno, erguido no coração da comunidade. Instituto Lucas em Marta, onde sonhos se tornam futuro. Corta para dentro. Crianças sentadas em mesas, aprendendo robótica, jovens em frente a computadores, desenvolvendo projetos, outros em oficinas aprendendo marcenaria, elétrica, costura, programação. No fundo da sala principal, uma parede de vidro exibe uma frase escrita em letras douradas. Se quiser mudar o mundo, comece acreditando que você pode. Eudeites Lucas Silva. A câmera gira e mostra Lucas agora com 18 anos, usando uma camiseta polo com o logo do instituto. Seu olhar é seguro, confiante. Caminha pelos corredores, cumprimenta alunos, sorri, abraça, conversa. O menino que vendia balas virou professor, mentor, referência. Na entrada, Dona Marta, saudável, cabelo arrumado, roupa simples, mas elegante, prepara o café da manhã comunitário, sorrindo, rodeada de crianças que a chamam carinhosamente de Tia Marta. E ali, sentado num banco, observando tudo com um sorriso sereno, está Eduardo Almeida. Cabelos mais grisalhos, rosto marcado, mas agora leve. Ao seu lado, Sofia, adulta, formada em psicologia, que hoje é uma das coordenadoras do Instituto, oferecendo apoio emocional aos jovens. Sofia olha para o pai, segura sua mão e diz: Pai, se alguém te dissesse anos atrás que aquele garoto do sinal mudaria sua vida, você acreditaria? Ele sorri, balança a cabeça, olhando Lucas conversar com um grupo de crianças. Não, responde, mas, graças a Deus, ele mudou. Corta para um auditório. Lucas sobe ao palco diante de uma plateia cheia. Empresários, jornalistas, jovens, crianças, mães, pais. Pega o microfone, respira fundo e começa. Há alguns anos, eu era só um menino com uma caixa de balas e um sonho, que minha mãe não morresse. O silêncio toma conta. Lágrimas já começam a surgir nos rostos da plateia. Naquele tempo, eu aprendi que o mundo muitas vezes é cego. As pessoas passam, fingem não ver, fingem não ouvir, e a gente aprende a se sentir invisível. Mas sabe, ele pausa, olha ao redor, olhos marejados. A gente só é invisível, até o dia que alguém decide ver a gente. Eduardo, na plateia, segura as lágrimas orgulhoso. Eu não pedi riqueza, continua Lucas. Eu pedi uma chance, pedi conhecimento, pedi dignidade. E hoje eu tô aqui para dizer que nenhum garoto, nenhuma garota, nenhuma mãe, nenhum pai deveria precisar escolher entre sobreviver e viver. A plateia explode em aplausos. Pessoas de pé, chorando, batendo palmas, abraçando-se. O discurso ecoa nas redes sociais, na imprensa, no mundo inteiro. A história daquele garoto se torna documentário, livro, palestra, inspiração global. Corta para uma cena de Lucas caminhando pela mesma rua onde, anos atrás, vendia balas. Para diante do mesmo semáforo, olha, as lembranças voltam. O menino pequeno, de chinelo furado, correndo entre os carros. Mas agora, ao seu lado, uma criança aparece vendendo balas. O garoto oferece tímido. Moço, bala? É só R$1. Lucas se abaixa, olha nos olhos dele, sorri e pergunta: me responde uma coisa. Você quer que eu compre a bala? Ou quer que eu te ensine como nunca mais precisar vender? O menino arregala os olhos, fica sem resposta. Lucas sorri, segura sua mão, se levanta e responde: vem comigo, pequeno, vem comigo. A câmera se afasta, subindo lentamente, mostrando a cidade inteira, o trânsito, os prédios, as comunidades. E lá embaixo, duas figuras pequenas caminhando juntas. A trilha sobe e na tela aparece a frase final: nenhuma mão estendida muda o mundo, se ela não estiver segurando outra mão. Tela preta, fade out, silêncio. Em seguida surgem as palavras: baseado em fatos que acontecem todos os dias e que só precisam de um olhar para se transformar. Sabe, essa não é só a história de um garoto pobre,
nem de um empresário que redescobriu sua humanidade. Essa é a história que acontece todos os dias, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Todos os dias tem um Lucas passando por você, esperando não um favor, não uma esmola, mas uma chance, uma oportunidade, um olhar que diga: eu te vejo, eu acredito em você. E agora me responde, se essa história tocou seu coração, se te fez refletir, então eu te pergunto, que tipo de pessoa você quer ser a partir de hoje? A que passa e finge não ver, ou aquela que estende a mão e muda não só uma vida, mas um futuro inteiro? Se essa história tocou, você se inscreve agora no canal. Ativa o sininho, porque toda semana tem histórias que vão te fazer acreditar de novo nas pessoas, no amor, na empatia e na esperança.